fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como a Fátima disse, nós estamos no capítulo 1, Penas e Gozos Futuros, item 1, o nada, a vida futura, onde Kardec pergunta a espiritualidade. Na questão 959, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos responderam: já o dissemos antes da encarnação. O espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. O instinto do homem em relação à vida futura vem do seu conhecimento antes deles vestir-se de carne no mundo terreno. Ou seja, o espírito conhece a vida futura antes de encarnar. E mesmo que nós não tenhamos a lembrança exata desse período que nós vivenciamos no plano espiritual, isso tudo está gravado, está registrado em nós, como uma intuição, um sentimento. A alma conserva, sim, vaga lembrança do que sabe e do que ela viveu no estado espiritual. Isso faz parte da lei divina. Nós somos instruídos, sim, no plano espiritual sobre as leis que comandam e regem as vidas, as coisas aqui na Terra. Existe um sentimento intuitivo da vida futura há milênios, desde o período primitivo, com os índios, passando por várias religiões, como é o caso do budismo, do judaísmo. Durante esse período todo, nós temos sido viajores do tempo. Essa é a grande verdade, o ir e vir que nós temos, e onde nós estagiamos em várias estações no plano espiritual e terreno também, O que nos traz um processo de longo aprendizado, um aprendizado necessário para todos nós.
Então, meus irmãos, até mesmo aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte, na hora H, elas se perguntam, né? O que é que vai ser de mim, né? Porque no fundo mesmo, nós queremos manter a nossa individualidade, ou seja, o que nós somos, os nossos aprendizados, né? O que nós queremos no fundo é continuarmos vivos, né? Nós não queremos nos perder nessa trajetória toda que nós percorremos como os viajores do tempo entre o ir e o vir. E a partir do momento que nós crescemos, nós evoluímos, passamos a entender mais sobre a vida futura, isso vai deixando de ser um instinto, uma coisa puramente instintiva, tá? Ele passa a ser uma certeza. E essa segurança nós temos dentro de nós. E a partir daí, cada vez mais, nós queremos evoluir. Então, a gente pode observar o seguinte: existem alguns fatores, como a mediunidade, né, que faz parte da natureza humana. A gente sabe, há milênios que a mediunidade faz parte da natureza humana. Eu posso dizer que desde sempre, né? E já é um indicativo de que a mente humana não aceita mais a ideia do nada. É inconcebível você, em pleno século XXI, conceber a ideia do nada. E o espírito, nesse vai e vem, né, de reencarnar, ele passa sim por um processo de esquecimento. Porém, esse esquecimento do passado, ele não é total. O espírito guarda sim as suas características pessoais. E também nós não esquecemos a ideia intuitiva de que nós viemos de algum lugar e que para esse lugar nós estaremos retornando. Na ideia de cada um de nós fica, né, a sensação, o sentimento, a intuição de que nós viemos do plano espiritual. Então, se nós formos pensar mediunidade, mais episódios mediúnicos que a gente pode exemplificar pela psicografia, tá? Nós somos capazes, né, de ter essa ideia, de saber, né, que nós temos uma vida futura. Tudo isso são coisas que não são apresentadas ao longo de milênios. Se nós temos uma ideia da existência de Deus, né, seria incoerente, ao mesmo tempo, nós só pensarmos que depois dessa vida terrena, nós acabaríamos o quê? No fundo de uma cova? É inconcebível, né? Essa parte. E Kardec mesmo, ele faz uma observação aqui no Livro dos Espíritos, embaixo da questão 959, ele colocou: crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. Então, o que a gente pode ver é o seguinte: se existe o Espírito, se existe uma inteligência suprema do universo, que é Deus, né? Uma
sequência lógica de fatos, né, é que uma vida futura, sim, existe. Há uma continuidade. E o Espiritismo nos mostra essa certeza. O Espiritismo nos dá todas as ferramentas para, não é acreditar, mas para ter a certeza de que a vida futura existe. Então, eu vou deixar uma dica aqui preciosa, né? Como se fosse um dever de casa, uma lição. Nós precisamos carregar a nossa mala, enchê-la de valores morais, tais como paciência, respeito a si mesmo, respeito ao próximo, desenvolver a gratidão, a tolerância, e aí uma série de outros valores morais para a grande viagem que cada um de nós irá realizar além túmulo. É como se nós fôssemos fazer uma viagem aqui no plano terreno. Antes de eu viajar, o que eu penso? Bom, preciso arrumar a minha mala, né? Mas eu preciso conhecer o destino para onde eu vou, o lugar que eu quero conhecer, qual é o clima, o que eu tenho que colocar dentro da minha mala, né? Para quando eu chegar no meu destino, eu não ficar perdido ou dizer, puxa, deveria ter colocado isso ou aquilo mais, né? Então, se nós quisermos aproveitar ao máximo e ter uma vida futura tranquila, nós precisamos completar a nossa mala, carregando valores morais. Isso é o mais importante, né? Para que a gente chegue lá na tranquilidade e não ficarmos aqui pensando, puxa, para onde é que eu vou? E agora? Vou para o abismo, né? Vou para a subcrosta, a crosta, vou para o umbral e ficar nessa incerteza. Se cada um cuidar bem da sua mala, na hora H, não vai bater o desespero, porque nós teremos a certeza de que estaremos no plano espiritual, aprendendo, tranquilos, envoltos de espíritos amigos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a essa casa que nesse mês está completando 80 anos, a casa que nos acolhe, né? Eu estou aqui desde 2001 e só agora despertei para iniciar e falar do aprendizado que eu tive ao longo desse período. Com o Cássio Rezende Lambert, que é o presidente da casa, com as suas aulas valiosas, com os livros, com o amparo da espiritualidade, né? Eu estou tentando ver se eu consigo carregar coisinhas melhores na minha mala, né? Estou tentando, espero que pelo menos eu não passe por essa encarnação em branco, né? Eu não estou barganhando com Deus, hein? Eu estou tentando fazer o meu melhor para mim mesma, tá? Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Como a Lígia nos colocou na questão, ela se encontra no livro 4, né? Do livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, né, Lígia? É isso, né? Por que eu estou citando isso? Porque se nós pegarmos algumas questões abaixo do que a Lígia nos colocou, a espiritualidade esclarece a Kardec
que dependendo da mala que nós fizermos, né, na hora da morte, é o sentimento que vai predominar. Os sentimentos mais fortes, gente, para nós aqui é o medo, a dúvida e a esperança. Deus gostaria que o sentimento que predominasse em todos os seus filhos fosse o da esperança. Por isso que um dos pontos centrais dos ensinamentos de Jesus é a vida futura. E ele define claramente a vida futura quando ele diz assim: meu reino não é deste mundo. Isso foi falado pelo Mestre, gente, num dos momentos mais tristes da humanidade, quando os céus choravam o crime mais bárbaro que nós cometemos. Ninguém maltratou mais o seu governador planetário do que nós fizemos com Jesus. Quando Herodes, depois de coroá-lo, o rei dos judeus com uma coroa de espinho, o devolve a Pilatos. E ele caminha até a fortaleza de Pilatos com uma multidão enfurecida. Acusavam o mestre de louco, endemoniado, falso, lunático, inimigo das leis de Moisés. Os passos de Jesus já estavam vacilantes e indecisos, porque os seus olhos estavam nublados por aquele sangue que escorria da coroa de espinho. Quando ele chega na fortaleza de Pilatos, Pilatos se assustou com a aparência do Cristo, que reclamava compaixão e dor. Ele olhou para Jesus, os olhos de Jesus já estavam tristes, sem brilhos, quase fechado por aquela dor intensa, pontiaguda, daqueles espinhos da coroa, né? E ele pergunta: Galileu, o que fizestes a esses homens? Escutas o que te acusam? Sabes o que desejam? Jesus não respondeu nada. Mas ele olhou para Pilatos com tanta ternura e gratidão, porque desde o momento da sua prisão, nem os soldados, nem o Sinédrio, nem Herodes tinha tratado ele com tanto carinho e respeito como o governador estava dispensando. Mas Pilatos estava numa situação difícil, porque os judeus, eles não podiam condenar ninguém à morte. Eles precisavam de um representante de Roma. Então, para Pilatos, ele não via crime nenhum naquele homem. Ele queria dar um jeito de salvar Jesus. Então ele insiste: tu és rei? Aí Jesus responde com outro questionamento. Porque quando a gente vai questionar um espírito da hierarquia de Jesus, espírito evoluído, nós temos que estar preparados. Porque pode ser que com a moral deles a gente não goste da resposta. Então Jesus pergunta para ele: tu dizes isso por ti próprio ou alguém te falou? Aí Pilatos fica até meio sem ação, né? Porque ali a autoridade do Cristo era muito grande. Ele fala: mas eu não sou judeu. Foi o teu povo e os teus sacerdotes que te colocaram na minha mão. Queres fundar um reino? É verdade? Aí Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, o meu povo não estaria fazendo isso. Mas tu és rei? E Jesus diz: quem está dizendo isso és tu. Porque eu nasci e vim ao mundo apenas para dar testemunho da verdade. E aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos calou-se e nós sabemos qual é o destino de Jesus. Infelizmente,
a nossa ignorância moral, a nossa incompreensão, demos de presente a esse mestre que trouxe o amor à cruz. Nós não o queríamos conosco. Jesus, ele veio num momento da história, da nossa história, que nós precisávamos transformar aquele Deus de justiça de Moisés em um Deus do amor. Quando Moisés veio com aquela a primeira grande revelação, eu estou aproveitando falar um pouquinho para vocês, porque a gente não teve esse capítulo semana passada, ele é uma continuação. A vida futura é uma continuação das revelações, né, Lígia? Então, quando Moisés esteve conosco, nós podemos dizer que nós éramos crianças espirituais, saída do período difícil de escravidão no Egito. Então, o povo sofrido, perseguido, que sofreu toda a humilhação como escravo. Que sentimentos um povo desse pode ter? Ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança. Então, naquele momento, Moisés tinha que pôr um freio a esses sentimentos nossos. Então, o Deus que Moisés teve que trazer para nós, gente, tinha que ser baseado na lei do olho por olho, dente por dente. Porque nós tínhamos que temer. Então você não fazia com medo da punição. Foi necessário. Mas nós fomos crescendo. Nós fomos amadurecendo a ideia do Deus único. Nós fomos disciplinando esses sentimentos de ódio, de rancor. Então chegou um momento que nós precisávamos transformar esse Deus de justiça em um Deus do amor, para passarmos a sentir esse Deus. Senti-lo através do amor, você coloca em prática a lei do amor. Colocando a lei do amor em exercício, você encontra o caminho da felicidade. Então era necessário. Mais uma vez, Jesus podia ter mandado um outro grande missionário como Moisés, mas não. Ele fez questão de vir pessoalmente, trazer a mensagem da boa nova, as palavras que iluminariam o nosso caminho e nos libertaria para o verdadeiro sentido da vida. Por isso que ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim ajudar vocês a cumprirem essa lei. Vocês agora são adolescentes espirituais. Eu vou ajudar vocês a entenderem os mandamentos divinos. Para isso, eu vou resumir todos os mandamentos divinos em um único maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E para amar a Deus sobre todas as coisas, você faz a seu próximo tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. E não faça nada a seu próximo daquilo que você não quer para você. Desta forma você está amando Deus e está cumprindo todos os seus mandamentos. Então, a partir de hoje, não é mais olho por olho. A partir de hoje se alguém te ferir numa face, você oferece a outra. Mas eu vou explicar o que é isso. É para vocês tirarem do coração todo sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de tristeza. Então Jesus veio para nos ensinar a lei de amor, de justiça, de caridade, de fraternidade, de igualdade. Mas quando Jesus esteve com o povo judeu, mais uma vez o povo se encontrava sob domínio de um outro. Do mesmo jeito, quando aconteceu com Moisés, era no Egito. Agora o domínio era dos romanos. Só que eles foram mais inteligentes que os egípcios, porque os romanos perceberam que o povo judeu era ligado às leis de Moisés. Eles seguiam as leis de Moisés. Então o povo romano pegou aqueles que eram responsáveis em passar as leis de Moisés, vamos dizer, a classe dominante, que eram os fariseus e escribas, e dá poder para eles. Dá poder, dá privilégio, dá posição social, condição financeira.
Então, com isso, eles manteriam aquele povo submisso, escravos, mas controlados pelas leis de Moisés. E vem Jesus para uma classe privilegiada e diz assim: faça seu próximo tudo que você queria para você, não faça nada que você não queira para você. Todos nós somos irmãos, somos iguais perante Deus, deve prevalecer a justiça e a igualdade. Quem tem poder, privilégio, orgulho e egoísmo consegue fazer a seu próximo aquilo que ele quer para ele, não faz. Então ele não foi aceito pelos privilegiados. E vem com um povo escravizado e diz assim: ó, você não reage, viu? Se alguém te ferir, se oferece a outra face. Um povo que está escravizado, aonde aqueles sentimentos de ódio, de rancor, de humilhação novamente predominam. Era isso que eles queriam? Não, eles queriam a libertação. Eles queriam alguém que tirasse eles daquela condição, porque eles eram o povo escolhido por Deus. Eles também eram orgulhosos. Então Jesus também não foi de encontro ao interesse do povo. Ele também não foi aceito pela maioria do povo. Mas Jesus sabia. Ele estava tratando com um adolescente. Quem tem adolescente em casa sabe, são rebeldes mesmo. Então é por isso que Jesus diz: infelizmente, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a divisão. Em uma casa, se tiver 5 pessoas, 3 estarão divididas contra 2. É pai contra filho, é mãe contra nora, é nora contra sogra. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu pai é minha mãe, são meus irmãos. Queres ganhar os tesouros do céu? Vá à vida tudo. Dê aos pobres, volte e segue-me. Mas não se esqueçam de dar a César o que é de César, porque é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se alguém te tirar a túnica, oferece a capa também. Se te obrigares a caminhar 1000 passos, caminhe com ele 2000. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Hoje, 2020 anos, somos agora adultos espirituais, sem experiência, mas adultos, né, Lígia? Já amadurecemos muito das ideias. É fácil ouvir essas palavras de Jesus? Conseguimos realmente compreendê-las? Já temos dificuldade. Imaginou nesse tempo? Então o que Jesus disse? Infelizmente, ainda não conseguem me compreender. Mas guardem os mandamentos, que eu enviarei o Consolador quando vocês estiverem preparados. Então Jesus sabia que não ia ser compreendido pela maioria, mas ele tinha que trazer o alento aos desesperados, ele tinha que trazer o consolo aos aflitos, ele tinha que trazer esperança aos doentes e desesperados. Então Jesus vai buscar os humildes, porque aquele povo, gente, sofrido, eles tinham a seguinte ideia quanto à vida futura que a Lígia nos colocou: os anjos existiam, mas eram seres à parte. Nós nunca chegaríamos à condição de anjo. Então eles achavam que todas as compensações que nós aguardamos na vida futura, como a Lígia colocou, acontecia aqui na Terra. Tanto os politeístas como monoteístas, né, que é o povo judeu, então quais eram as compensações deles seguirem os mandamentos ou de Moisés, ou seguir todos do politeísmo, né, que tem aquele sacrifício aos deuses. Eles tinham, quando eles seguiam essas regras, eles tinham supremacia da sua nação. Então o povo tinha poder,
Eles tinham condições financeiras, saúde, supremacia da nação, as calamidades, a escravidão, todas as doenças eram consequências daquele povo, daquelas pessoas que não obedeciam às leis, ou dos deuses ou de Deus. Então, mesmo o povo não sabendo porquê, mas ele sabia que ele estava sofrendo ali consequências. Então, eles não tinham esperança, porque eles sofriam na terra, mas não esperavam nada do céu. Então, o que Jesus trouxe aos humildes? Esperança, falando de uma vida futura. Porque a esperança, gente, é aquele sentimento que quando nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos caídos, quando nós estamos sofrendo, é que dá aquela força para que você se levante. Jesus precisava trazer esperança. Então ele fala da vida futura. Ele diz àqueles que bem sofressem aqui na terra, bem-aventurados os aflitos, injustiçados, os perseguidos, porque deles o reino de Deus. Trouxe esperança e melhorou. Porque aí aqueles humildes, vocês estão vendo aquele Galileu? Vocês estão vendo aquele Nazareno, aquele tal de Jesus? Ele está curando leproso, cego, paralítico, ele está ressuscitando mortos, ele está multiplicando pão, peixe, mas ele está falando para nós que se a gente sofrer bem aqui, nós vamos ter um reino. Então basta que a gente não pague com a mesma moeda. Olha a didática desse mestre. Porque aí eles começaram a trabalhar exatamente os sentimentos que nós temos que trabalhar, com a esperança de uma vida futura. Nós fomos crescendo, as religiões cristãs têm a vida futura como artigo de fé, como dogma, como uma lei natural, Jesus colocou, mas tem uma questão. Quando nós estamos desesperados e vem uma ideia, vem uma oportunidade, você se enche de esperança e você se agarra nela, né? Só que se ela não for baseada numa fé raciocinada, numa base sólida, aquilo, conforme as situações vão acontecendo, aquela esperança vai se dispersando. E é o que aconteceu com a vida futura prometida pelo Mestre. Porque aí, conforme as religiões foram sendo nascendo, né, as religiões, as pessoas foram se agrupando, cada uma escolheu dentro a sua religião que ia mais em contra as suas necessidades, trazia a vida futura. Mas aí é muito difícil você entender que você tem que sofrer para ser feliz. Aí vem os religiosos, mas é para ter mérito. Tá bom, é para ter mérito. Então essa fé, essa esperança que nós temos uma vida futura, ela até nos dá essa força, mas sofrer para ser feliz, tá bom, eu sofro, eu vou ter o reino de Deus, mas por que um sofre mais que o outro? Porque há tanta diferença no sofrimento. Por que um nasce rico, outro nasce pobre? Por que uma criança que não fez nada para merecer nasce aí com uma doença difícil que acompanha o resto da vida, mortes prematuras, aquela pessoa que tem uma índole, que segue todas as leis, tanto as leis religiosas, as leis humanas, e passam ali por catástrofes, calamidades, situações que deixam aquela pessoa numa condição difícil. Ficava difícil entender isso, como fica até hoje. E aí você já começa a pensar, mas isso é justiça de Deus? Isso é amor? O que começou a acontecer? Como a gente não entendia o porquê e o para quê de muitas situações da vida, nós começamos mais a se voltar para o Deus de Moisés, que pune, que castiga, do que o Deus de amor de Jesus. Aí Jesus falou, meus irmãos estão sofrendo, eles não estão entendendo a vida futura que eu deixei para eles. Está na hora de eu enviar o Consolador. Aí não veio mais pela personificação de um homem como Moisés nem Jesus. Veio pelas vozes dos céus, que proclamavam todas as verdades que nós ansiávamos. Através da codificação, através de Kardec,
através da mediunidade, que é essa possibilidade do intercâmbio com o mundo espiritual, eles vieram nos esclarecer sobre a vida futura. Então esse ponto que a Lígia nos colocou da vida futura é um dos aspectos da vida futura. É por isso que nós ainda não conseguimos ser felizes na vida futura. Porque a vida futura, gente, não é apenas a vida após a morte. Quando Jesus disse o bem sofrer da vida futura, ele estava querendo nos esclarecer. Somos espíritos imortais? Somos. Nós só temos uma vida. Essa vida. Nós mudamos de condição. Uma hora nós estamos encarnados e outra hora nós estamos desencarnados. Mudamos de corpos, mudamos de mundos para estagiar, mas a vida é a mesma. Porque nós vamos descobrir um segundo após o desencarne, ou depois do seu período de adaptação, você está igualzinho. Você só deixou o corpo físico aqui. Você continua pensando, sentindo as mesmas necessidades, o mesmo desejo, os mesmos sonhos, tudo igualzinho. Então a vida é a mesma. Então quando Jesus diz vida futura, é sua vida após o ato que você praticou. Lei de causa e efeito. Plantar e colher aquilo que você plantou. Então ele está nos oferecendo a felicidade a partir de hoje, gente. É essa vida aqui. Como isso? Entendendo o que são as vicissitudes da vida. Todas essas situações que geram sofrimento em nós. E o Espiritismo veio esclarecer isso. As vicissitudes da vida são consequências naturais da conduta e do caráter de quem praticou. Bastaria uma mudança de atitude e comportamento e você deixaria de sofrer. Porque a dor ainda se faz necessária, mas sofrimento é opção. O sofrimento é como você vê aquela situação. Bastaria você fazer isso, mas muitas vezes nós não queremos fazer isso. Você gosta ou você não consegue deixar de fazer aquilo? E desencarnamos. Levamos a nossa malinha, como a Lígia falou, e lá vai essas coisinhas que você não conseguiu deixar de fazer. Aí nós descobrimos que nós não vamos para o céu ou para o inferno pela eternidade. Nós vamos ficar num lugar nos preparando para voltar aqui, porque o Pai vai falar: eu não vou punir você, eu não vou te castigar e nem vou te dar o privilégio do céu. Não, eu vou te dar a oportunidade para você reparar essas coisinhas que você não quis deixar de fazer. Então você vai ter o corpo necessário, as situações necessárias, a família, o trabalho, tudo para você realizar esse aprendizado. E a gente volta também com outra malinha. Aí, aquelas fatalidades, aquelas situações que a gente não se viu causador aqui, é porque faz parte do meu passado. Aquelas coisinhas que eu não quis modificar. Então eu começo a compreender que ou é desta vida ou é da vida passada. E diante dessas vicissitudes eu tenho que ver que lição eu vou aprender. Conforme eu vou aprendendo a lição, gente, eu vou conquistando essa felicidade da vida futura. Então a vida futura que Jesus está nos dizendo é isso. O bem sofrer é isso. A partir de hoje, desse momento, o que é que você vai fazer da sua vida? Porque o futuro é a consequência do seu ato hoje. Isso é a vida futura. É isso que Jesus quis passar para nós. É essa a esperança. Ele está mostrando, não está na mão de Deus, não está na mão do mundo, das pessoas e nem das situações, gente. Está nas nossas mãos. Como é que eu vou ver a vida? Como é que eu vou ver as situações? Como é que eu vou ver as pessoas? E o que eu fizer desta vida é a minha felicidade após a morte. Então, como a Lígia nos colocou, a vida futura após a morte é só uma consequência desta vida. Então nós temos que ter essa consciência. Aqui é uma escola, um hospital, e nós somos um paciente aluno. Nós não somos vítimas, nós não somos coitados. E só vai depender de nós a felicidade. Uma boa noite a todos.